né, apoiando muito na divulgação desses treinamentos. Né, vamos iniciar aí mais uma etapa aí do treinamento de G Suite, focado em Google Planilhas, né, o módulo básico intermediário, representar aí o Marcelo, né, que vai iniciar, vai fazer essa sessão de treinamento conosco, e desejo aí a vocês um bom treinamento e que tudo corra muito bem. Estamos aqui para todo o apoio. Muito obrigado, Marcelo. Palavra com você. Não, desculpa. Marcelo, eu acho que eu, por engano, fui pegar o meu microfone aqui e desativei o seu, me perdoe. Vou ativar aqui de volta. Pronto. Tá me ouvindo agora? Agora está ativo, estamos te ouvindo. Muito obrigado. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos, agradeço aí a colaboração do pessoal, de estar participando aí do processo aí de G Planilhas, do Google Planilhas, que nós vamos iniciar aí no módulo. Espero que vocês gostem do que eu preparei para vocês, e assim que vocês me autorizarem, eu já vou dividir a minha tela aqui para a gente começar a trabalhar com as planilhas. Vamos lá, podemos ir em frente. Tá, ok, eu vou já compartilhar a minha tela aqui, só vou desativar o meu vídeo para que eu possa estar mostrando aí agora a parte de planilhas para vocês. Só me posicionei se vocês já estão vendo a planilha já. Estamos sim, Marcelo. Sua então tela tá já está apresentada. Tá ok. Só uma rápida apresentação minha, eu sou Marcelo Caetano, meu e-mail, marquecassilva@gmail.com, esse é o meu LinkedIn, o meu Instagram. Sou especialista em Excel e dados, Self-Service BI, disseminador de conhecimentos em planilhas, especialista em manipulação de tratamento de dados e construção de dashboards. Sou instrutor aí há um pouquinho tempo, sou instrutor há 24 anos, desde 1990, e minha avó era criança mais ou menos, eu já dava aula de informática aí, tá? Fui me especializando em planilhas, desde lá atrás, o Lotus 1, 2, 3, até chegar hoje aí em todos os níveis de planilhas eletrônicas que nós podemos trabalhar, tá? Eu vou dividir aqui, vou colocar a parte de planilhas para a gente começar a trabalhar com elas. Qualquer dúvida é só vocês chamarem, é só vocês posicionarem aí para mim que eu volto a explicação novamente. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira planilha que nós temos aqui é uma planilha de reajuste de material. Nós vamos trabalhar agora a parte de fixação de células. Tudo que for relacionado à fixação de células, nós vamos estar trabalhando nesse momento para que vocês tenham esse controle aí de fixação. Essa fixação pode ser feita de 3 formas. Nós podemos travar uma coluna, tá? A gente pode travar uma coluna de uma célula, nós podemos travar a linha de uma célula e nós podemos travar a célula completa. No nosso exemplo aqui, a gente tem uma célula com o nosso reajuste, que é de 2%. Esse reajuste é um reajuste acumulativo, ou seja, nós vamos utilizar os 2% para todas as células de janeiro a março. Vamos começar a construir a nossa fórmula. Como é uma fórmula de reajuste, tá? É uma fórmula de reajuste, nós vamos somar e multiplicar os valores pelo valor desejado.
Então, só vou dar um zoom aqui para a gente. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui para vocês. Prontinho. Dá até para aumentar mais um pouquinho. Legal. Então, temos aí um reajuste acumulativo de 2%. Eu quero pegar R$ 25 e acumular aí 2% em cima dele para o valor de janeiro. Igual, toda a fórmula e toda a função que nós vamos ver para frente sempre se começa com um sinal de igual. Valor do preço mais ele novamente vezes o reajuste. Quando nós trabalhamos com porcentagem dentro do G-Planilhas, quando nós trabalhamos com porcentagem, nós temos que sempre utilizar a nossa multiplicação dos valores. Não existe somar uma porcentagem, não existe subtrair porcentagem. Nós sempre aí multiplicamos o valor. Esta fórmula, como uma equação matemática, primeiro, ela vai executar a multiplicação. O resultado que der aqui, ele vai somar ao valor total. Vamos lá. Igual valor mais o valor vezes a porcentagem. Feito isso, bate Enter. Ele vai me trazer o valor aí reajustado. Então, ou seja, um preço base que eu tinha, ele reajustado em 2%, ele vai ficar em R$ 25,50. Como tudo que nós fazemos em planilhas é para facilitar as nossas vidas, se eu copiar esta informação para baixo, se eu copiar para baixo aqui, ó, vou dar um Ctrl V, algumas células ele repetiu o valor e outras células ele deu erro, como duas células aí, a C8 e a C11, e duas células ele exagerou um pouquinho no valor de reajuste. Então existe um valor de R$ 45, com reajuste de 2%, virá R$ 1.192. O que aconteceu foi o seguinte: quando nós copiamos uma fórmula para baixo, essa fórmula movimenta linhas. Então, de B6 ele passou para B7, B7 para B8, B8 para B9, e esse aqui também foi movimentando, de C3, C4, C4, C5, e se nós observarmos, ele está preso aqui, ó, na C2, na C3. Então, eu tenho que fazer o quê? Com que esta célula C3 seja igual, seja fixa, fique congelada para todas as outras linhas. Como que a gente faz esse processo? Utilizando aí o nosso amigo cifrão. O nosso amigo cifrão, em determinadas posições, vai fazer com que ele fique congelado. No nosso caso, deste cálculo aqui, é 2% para os trimestre, para os 3 meses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o cifrão em duas posições. Tanto para fixar a coluna, para fixar a linha. Então, vamos lá. Vou repetir o cálculo, até para ajudar a todos vocês aí. Então, eu vou repetir o cálculo e a gente vai agora fixar a célula C3. Igual valor mais o valor vezes o C3. Este C3 tem que estar fixado. Então, eu vou usar uma tecla de atalho, que é a F4. Olha lá que legal, ó. F4 uma vez, ele automaticamente já posiciona o cifrão. Se eu ficar clicando F4, ele vai posicionando o cifrão até uma posição que eu queira trabalhar. Fixa a coluna e linha, fixa a linha, fixa a coluna. Se eu quiser tirar o cifrão, aperto ele novamente. Então, como eu preciso desses 2% para todos os 3 meses, apertei o F4, posicionou coluna e linha, apertei o Enter. E aí vem a nossa mágica agora, ó. Ctrl C para copiar a célula. Vou selecionar aí as demais células e Ctrl V. Prontinho, olha só que maravilha. Todos os cálculos já feitos com apenas um cálculo que eu faça dentro da minha célula aqui. Tá legal? Se eu posicionar lá na última de março, como é reajuste acumulativo, ele pegou o valor de fevereiro, mas olha só,
continuou lá no nosso amigo C3. Fixei essa célula para que ela ficasse igual tanto para todas as colunas como para todas as linhas. Tá ok? Só uma observação aí. Como eu copiei, eu utilizei as teclas Shift e setinha para o lado e setinha para baixo, tá? Se a gente for utilizar diretamente o mouse, nós temos que fazer em 2 processos. Então, olha só. Igual, valor, mais o valor, vezes a porcentagem, F4 para travar a célula desejada. Então, se eu fizer com o mouse, é em 2 etapas. Vou vir aqui, ó, na alça de preenchimento, ó, posicionei na alça de preenchimento, cliquei, segurei para o lado, ele já trouxe para o lado, vou vir na alça de preenchimento de novo, cliquei, segurei para baixo, prontinho. Todos os cálculos já realizados. Média e total seria aqui a média do trimestre e o total do trimestre. Utilizamos aí a nossa função igual média e selecionamos os 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Média calculada, alça de preenchimento, clique, segure e arrasta. Todas as médias de todos os valores aí calculados. E o total, igual soma, uma outra função aí, uma função chamada soma. Selecionei os 3 meses, calculei a soma dos 3 meses e cliquei. 2 cliques aí na alça de preenchimento, ele também permite fazer essa cópia, tá? As mesmas 2 funções se repetem aqui na parte inferior, igual soma para todos os meus valores e igual média para todos os meus valores. Como aqui eu estou na parte, calculando na parte vertical da planilha, né, de janeiro aqui, então eu estou fazendo um total de janeiro e a média de janeiro, tá? Aqui seria a média trimestral dos 3 meses e a soma também dos 3 meses. Vou repetir aqui o processo, ó, selecionei as 2 células, alça de preenchimento, clica, segura e arrasta para o lado, todos os outros meses calculados. Pessoal, alguma pergunta? Pessoal, aí desativa e responde aí para a gente ir evoluindo. Senão o Marcelo não consegue saber o que está acontecendo. É verdade. Preciso saber o que está rolando. Posso seguir? Vamos lá. Segunda planilha. Também é uma parte de fixação de células. Só que agora mudou o nosso cenário. Nosso cenário aí agora está aí com uma porcentagem, um reajuste aí para cada mês. Sempre o intuito é de poder trabalhar um único cálculo para todos os meses e para todos os itens que eu tenho na minha planilha. Na planilha anterior, nós vimos aí que nós tínhamos um reajuste apenas. Então, nós conseguimos fazer com que esse método de fixar células funcionasse para todas as colunas e todas as linhas. Nós temos que pensar também agora uma forma de ter um único cálculo também para todas as colunas e todas as linhas. Tá? Vamos lá. Igual valor mais valor vezes o reajuste. A brincadeira agora é fazer com que todos os valores da minha tabela FIP sejam iguais para todos os meses. Não vai ser um reajuste acumulativo. Eu tenho que manter esta tabela, esses valores dessa tabela fixado para todos os meses.
e automaticamente cada mês tem o seu reajuste diferente. Se nós não soubermos o recurso de fixação de células, o que vai acontecer? Temos que acabar fazendo na mão todo mundo. E se a gente for contar aí, são 5 meses vezes 3, 6, 8. Então são 40 cálculos que a gente vai ter que acabar fazendo na mão aí, se a gente não conhece o recurso de fixação de células. Então eu vou lá. Igual este cara. Eu mencionei que este cara tem que ser igual para todos os meses. Então eu vou posicionar o F4 na coluna. F4, F4, F4. Estou dizendo aí que todas o valor ali de C4, de C7, vai ser igual para todas as colunas. Mas ele, novamente, torna a fixar apenas a coluna. Lembrando que eu estou pressionando a célula F4, tá? É lá em cima no teclado. Temos teclas lá em cima de F1 a F12. E a gente vai posicionando aqui, ó, até chegar no posicionamento que eu quero. No meu caso, posicionei aqui na coluna. Vezes o reajuste. Esse reajuste, ele é igual para todas as linhas. Sendo igual para todas as linhas, eu vou posicionar o F4, o meu cifrão, até chegar na linha. Opa, chegou na linha. Esta fórmula permite com que todos os cálculos de janeiro a maio e da primeira linha, que é o meu Fiesta, até o último, que é o meu Polo, o meu veículo ali, sejam executadas. Vamos lá? Cálculo feito. Então, eu vou fazer aqueles 2 processos com o mouse, tá? Alça de preenchimento, copia para o lado. Alça de preenchimento, copia para baixo. E vou lá. Toda a planilha calculada conforme o nosso posicionamento aí do nosso cifrão. Vamos ver aqui, ó. Vou abrir a última célula de maio aqui. Então tá lá, ó. Se nós vermos a nossa fórmula, ele posicionou certamente aqui, ó, o C14, que é a célula que estava fixada, é a coluna da tabela FIP, que tem que ser igual para todos os meses. E olha só, posicionou aqui o meu mês de maio. O H4 foi fixado corretamente aqui, tá? Então, um cálculo só, nós conseguimos trabalhar aí para todas as planilhas automaticamente. Alguma dúvida? Então vamos seguir. Aqui é só uma planilha de conversão de reais para dólar. Então eu tenho o valor do meu dólar. Primeiro eu vou calcular o quanto que eu estaria gastando em reais. Igual preço unitário vezes a quantidade. Prontinho, esse é o valor que eu gastaria em reais. Copiei para baixo, sempre com a nossa alcinha de preenchimento, tá? Se eu converter esse valor de reais para dólar, igual o valor em reais dividido pelo preço do dólar. Percebam, ó, que o preço do dólar também está numa célula única. Se eu pegar esta fórmula que está ativada e copiar para baixo, automaticamente o C3 vai virar C4, de C4 ele vira C5, de C5 ele vira C6 e C7. Então não posso deixar com que isso aconteça. Esta célula C3 também tem que ser travada, fixada, congelada. F4, pronto, congelei.
coluna e linha. Eu vou copiar para a coluna? Não. Então eu vou apertar F4 de novo. Pronto, eu vou copiar a linha. Então eu vou posicionar ele na linha. Bateu Enter. Então tá aí. Um valor de R$ 2.500 em dólar seria aí $649. Vou copiar para baixo a minha alça de preenchimento. Prontinho. Todos os valores aí já posicionados e calculados. Alguma dúvida? Vamos seguir. A segunda parte que nós vamos trabalhar aí agora são funções de texto. Todas as funções de texto que nós podemos trabalhar dentro do G-Planilhas, nós vamos estar visualizando essas situações agora, tá? Só vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente ver aqui um posicionamento mais completo aqui das nossas planilhas. Então, existe dentro do G-Planilhas algumas funções de texto que nós podemos trabalhar lá, tá? Suponhamos que nós temos buscado alguma informação em algum banco de dados, seja ele Oracle, SQL, Access, Firebird, qualquer banco de dados que você possa ter trabalhado, ele pode ter trazido um erro, e esse erro aí foi de trazer todas as minhas informações em minúsculo. Quero transformar isso de minúsculo para maiúsculo. Vou lá. Igual maiúscula. Abro parênteses e clico na célula do lado. Não precisa fazer a seleção, só clicando na célula do lado. Deu um errinho aqui. Deixa eu só corrigir aqui. O acento tá no lugar errado, Marcelo. Prontinho, eu acho que funcionou agora. Estava vendo alguma coisa apertando aqui. Igual maiúscula. Eu vou posicionar aqui a minha função maiúscula. Minha função maiúscula. E clico na célula desejada. Fechei parênteses e Enter. Prontinho. Tudo que estava em minúsculo passa a ficar em maiúsculo. Também posso copiar essa célula para baixo. E ele vai aí posicionar todos os meus textos em minúsculo para maiúsculo. Posso fazer a ordem inversa. Posso fazer a ordem inversa. Igual minúsculo. Vou posicionar aqui ó, na célula minúscula, na fórmula minúsculo. 2 cliques nela, ela já abre para mim aqui. Vou posicionar no meu texto. Minúscula. Só tirar essa célula aqui que apareceu. Minúscula. A célula desejada. Bateu Enter. Pronto, tudo que estava em maiúsculo passa a ser minúsculo. Copiei para baixo, arrastei para baixo, todos os textos em maiúsculo passam a ficar em minúsculo. A próxima função é a primaiúscula. Igual primaiúscula. Lembrando aqui, ó, quando eu posiciono a fórmula, a função que desejada, posso acionar ela de duas formas, dando 2 cliques na própria função, ou simplesmente pressiono o Tab. Pri maiúscula, Tab, ele completa para mim a função. Cliquei aqui, apertei Enter. Prontinho. A
primeira letra, de primeira letra da palavra fica em maiúscula. Copiei para baixo. Todas as fórmulas aí, todos os textos ficam agora com a primeira em maiúscula. Quantos caracteres tem essa palavra que eu estou digitando? Deixa eu só trazer um pouquinho para cá. Igual num caractere. Num caractere. Vou posicionar aqui tab. A célula desejada. Então ele vai contar aí o número de caracteres que eu tenho na palavra digitada, tá? Se eu tiver mais palavras, espaço, tracinho, aspas, tudo que for caractere digitado na célula, ele vai fazer essa contagem, tá? Copiei para baixo. Prontinho, todos os caracteres aí contados da célula digitada. Próximo é o nosso amigo concatenar. Percebo que o meu texto está em duas células diferentes. Relógio calendário silicone preto, relógio esportivo silicone preto, relógio texturizado aço preto. Não sei por que, quando eu trouxe essa informação para o G Planilhas, aconteceu disso ter quebrado em duas linhas. Tenho que fazer a junção. Como eu não posso ficar digitando todos os textos, porque eu vou perder um tempo danado, vou usar o nosso amigo concatenar. Igual concatenar. É esse nome bonito mesmo, não tem outra opção. Concatenar o primeiro texto. Desculpa aqui, ele posicionou errado aqui. Vou voltar aqui. Concatenar o primeiro texto. Ponto e vírgula. Poderia aqui já automaticamente colocar na segunda célula. Só que de um texto para outro, sempre nós temos o nosso espaço aqui. Então, o concatenar permite que eu concatene textos digitados. Então, olha só, vou abrir aspas, espaço, fecha aspas. Então, eu coloquei um caractere aqui, ó, porque o concatenar me permite isso. Coloquei um caractere, ponto e vírgula, no segundo texto. Fechei parênteses e enter. Prontinho, ó. Trouxe já todas as opções aí, toda a concatenação dos meus dois valores desejados. Se eu copiar isso para baixo, vai dar errado, né? Olha lá, ó. Vai dar errado porque ele vai pegar a segunda linha aqui de novo. Ó. Silicone preto, relógio esportivo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, o que nós podemos fazer? Ó? Seleciono duas células. E a partir dessa seleção, aí eu copio para baixo. Prontinho, ó. Ele automaticamente identificou que ele tinha que pular uma linha, né, com a seleção que nós fizemos, e a partir dessa seleção, arrastamos para baixo, e assim ele posiciona corretamente em cada linha aí, ó. Relógio esportivo silicone preto, texturizado, casual, cristal e assim por diante. Não importa o número de linhas que vocês tenham, que ele vai sempre estar fazendo essa concatenação, tá? Essa concatenação, se você não quiser utilizar aí o nosso amigo concatenar, que é esse nome lindo e maravilhoso, nós podemos utilizar o e-comercial. Vai seguir a mesma regra, ou seja, ele vai fazer a concatenação, vai fazer a junção de dois textos, só que nós aí vamos fazer utilizando agora o e-comercial. Vamos posicionar aqui, igual o primeiro texto. Como não estou usando a função concatenar, vou usar o e-comercial. E-comercial, espaço, fecha aspas, concatenar, achei aqui, concatenar, segundo texto. Prontinho. Em vez de usar a palavrinha concatenar, vou usar o meu amigo e-comercial. A17, que concatena espaço, e concatena a A18. Legal, ó. Já automaticamente aí ficou todo o texto concatenado.
segue a mesma regra, ó. Posiciona aqui as duas células selecionadas e agora sim, alça de preenchimento e copia para baixo. Prontinho. Todos os textos já concatenados, primeira e segunda linha. Se eu quiser, eu poderia aí colocar um PRI maiúscula. Aqui, ó, vou abrir a fórmula, 2 cliques, e vou colocar aqui no início, ó, um PRI maiúscula. Fazer a junção de uma função aí. PRI maiúscula. Vou no final. E fecho parênteses. Acho que está na posição errada de novo. Não está aceitando a minha função aqui. Vamos ver. Igual, PRI maiúscula, concatenar, primeira célula, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, segunda célula. Fechei o concatenar, fechei o PRI maiúscula. Prontinho, ó. Primeira letra de cada palavra está posicionada aí com a opção maiúscula. Também posso selecionar as duas, vou selecionar as duas células. E agora, pontinho, alça de preenchimento, copiei para baixo. Todas as primeiras palavras ficam aí em maiúsculo, tá? Então é muito comum a gente usar aí duas funções ao mesmo tempo para estar posicionando determinadas características aí que nós quisermos para os nossos textos. Alguma pergunta, pessoal? Podemos seguir? Tendo alguma dúvida, por favor, vocês me chamem aí que a gente volta ou a gente apresenta de novo, tá legal? Mais algumas funções aí que a gente pode utilizar dentro do Gplanilhas. Função esquerda, função direita, função localizar, função ext-texto, tá? São mais algumas funções de texto que nós temos que podemos aí estar trabalhando. Função esquerda vai separar um texto que eu queira contando da esquerda para a direita, tá? Conta texto, conta caractere da esquerda para a direita, conforme o número de caracteres desejados. Então, eu vou lá, eu quero separar aqui a palavrinha Google, então eu vou colocar aqui, igual esquerda, o texto desejado, que seria aqui no meu caso a célula A2, ponto e vírgula. Como a gente está trabalhando com a função pura, né, sem utilizar outros recursos, aí obrigatoriamente a gente tem que contar o número de caracteres. Vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Contando sempre da esquerda para a direita. 6 caracteres da esquerda para a direita. Fechei parênteses e Enter. Então ele traz aí somente a palavrinha Google para mim. Tudo bem? Então, função esquerda. Separa um texto, tá? Eu estou separando o meu texto a partir de uma célula desejada e o número de caracteres desejados. Como eu disse, a gente está usando a função sem utilizar outros recursos, então, obrigatoriamente, nós teríamos que tratá-la ela desse jeito. Contando da esquerda para a direita o número de caracteres desejados. Essa é a função esquerda. Temos aqui a função direita, que é o contrário. Da direita para a esquerda, conforme o número de caracteres que nós desejamos. Igual direita, a célula desejada,
ponto e vírgula. Vamos colocar aqui o restante do nosso texto, que é G-planilhas. 1, 2, tem que contar o espaço, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caracteres. Da direita para a esquerda. Tá aí. Separação de textos, tá? Função esquerda, da esquerda para a direita. Função direita, da direita para a esquerda. Como o número de caracteres em outras células são diferentes, obrigatoriamente aí nós teríamos que contar células por células, caracteres por caracteres, para dar tudo certinho em cada uma delas, tá? Vou repetir aqui só. Esquerda. Esse texto, ponto e vírgula, São Paulo, tem 9 caracteres. São Paulo, 9 caracteres. Aqui, igual, direita. Direita. Esse texto tem que separar só o telefone. 2, 4, 6, 8, 14 caracteres. Oh, foi demais. 12 caracteres. Prontinho. Esse aqui, como é telefone, eu posso estar separando. Posso estar copiando. Ctrl C. Aqui é telefone, Ctrl V. Aqui é telefone, Ctrl V. E aqui é telefone, Ctrl V. Então eu posso fazer essa cópia quando o número de caracteres é igual para todas as células. Seria uma vantagem e uma opção mais fácil de nós termos aí essa característica, né? Todos os números de caracteres fossem iguais, seria mais fácil a separação, tá? Aqui, ó, vou copiar para baixo. Vai faltar 2 caracteres, então eu vou acrescentar. Aperto a tecla F12, F2 e vou colocar aqui, ó, de 12 para 14 caracteres. Sim, já separou o CEP aí para mim. Função esquerda, função direita. Também vou abrir a fórmula aqui. Vou deixá-la exposta aí para vocês. Só colocar uma aspa simples no começo aqui, ó, uma apóstrofa. Bateu Enter, a fórmula fica na célula. Ok? Então, função esquerda, função direita. Parte chata das funções. Ficar contando caractere. Tive que contar 6 caracteres aqui. Tive que contar 11 caracteres aqui. Na outra tive que contar 12. Na outra tive que contar 14. E isso se torna uma coisa trabalhosa. A função localizar faz exatamente essa tarefa para mim, que é contar caracteres. Então vamos lá. Ó. Quantos caracteres tem a palavra Google? Sei. Igual localizar. Ele precisa, primeiro, de um valor que você queira localizá-lo. Então, por exemplo, a palavra Google tem uma letra E aqui no final. Ó. Então, eu vou localizar por ela. Localiza a letra E, que está na célula A10, a partir da posição 1. Essa posição 1 é o início da contagem para a função localizar. Então, ele vai fazer isso, ó. Localiza a letra E. Localiza, 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 localiza. Opa, achei a letra E. Conta da posição 1 até achar a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres. Olha lá. 6 caracteres. Tá? Então, repetindo aí, que é uma função um pouquinho mais chata, localizar. O que eu vou localizar? Eu vou localizar a letra E. Localizei a letra E. Aonde está a letra E? A letra E está na célula A10. A partir de que posição? Da posição 1. Então, localiza a letra E. Localiza, localiza, localiza. Opa, achei a letra E. Conta a partir da posição 1 até achar a letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achei a letra E. 6 caracteres. Vou abrir a fórmula. Vou deixar aqui exposta. Então, essa é uma maneira de fazer a localização, tá? Por uma letra específica do meu texto. Poderia fazer por uma outra informação que seria
todos os textos daqui para baixo, ó, de São Paulo até a Paraíba, e tem uma característica igual, que é o tracinho, ó. São Paulo, tracinho, Paraná, tracinho, e assim por diante. Então eu vou dar um localizar aqui em cima do tracinho. Fazendo o primeiro, posso fazer para todo mundo. E sempre é o ideal, né? Fazer para todas as células sem me dar muito trabalho. Localiza o tal tracinho. Localiza o tracinho. Que está na célula A11 a partir da posição 1. Então ele vai lá, vai contar, né? Ó, lembre-se que quando a gente colocou aqui em cima a letra E, ele contou da posição 1 até a letra E. Então esse localizar vai contar da posição 1 até o tracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que o tracinho é um caractere indesejável. Eu não quero que conte o tracinho. Então eu faço isso, ó. Menos 1. Dou Enter. Prontinho. 9 caracteres. Conta até o tracinho, depois você subtrai ele. Porque senão, ó, se eu não fizer essa subtração, ele vai contar o caractere a mais além, que é o 10. Então, da letra S até o tracinho são 10 caracteres. Não, eu só quero até a letra O aqui do São Paulo. Então, eu vou vir aqui, ó, e subtraio esse caractere aqui no final. Menos 1. Prontinho. Como eu fiz por um caractere igual de todas as outras demais células, aba de preenchimento, pontinho de preenchimento, copiou para baixo todos os caracteres já contabilizados, contados aí para vocês, sempre até o tracinho, subtraindo ele. Tudo bem? Vou abrir a fórmula aqui também, vou deixar ela exposta aqui. Só vou fazer mais um exemplo que poderia ocasionar isso, que em vez de subtrair, nós podemos somar. Olha lá. Igual localizar. Igual localizar. Localiza, como aqui o Paraná, ó, eu vou fazer pela letra N. Localiza a letra N, que está na célula A12, a partir da posição 1. Então, o que ele vai fazer? Localiza a letra N. Localiza, 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 localiza. Opa, achei a letra N. Conta da posição 1 até a letra N. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Não, mas eu preciso mais um. Então, eu vou lá, ó. Mais um caractere. Prontinho. 6 caracteres. Tá? Então, seria uma outra fórmula de a gente fazer a contagem de caracteres a partir de determinadas posições. Texto, um caractere igual de todas as palavras e um caractere anterior à minha palavra. Como eu não consigo localizar, às vezes, determinado texto, eu tenho que procurar esta fórmula mais correta e mais certa de fazer essa contagem. Marcelo, em que isso vai me ajudar? Na hora de você fazer o esquerda, por exemplo. No exercício superior aqui, nós tivemos que fazer o esquerda contando o caractere. Quem vai contar caractere agora é o localizar. Eu não sei quantos caracteres tem cada palavra, eu não sei quantos caracteres cada palavra pode apresentar. Então eu faço aí um esquerda e localizar. Vamos lá. Igual esquerda. O texto desejado. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tem a palavra Google? Sei lá. Localizar. Localizar. O que eu vou localizar? Vou localizar a letra E, que está na célula A18, a partir da posição 1. Fechei o localizar, fechei o esquerda. Quem fica responsável por toda a contagem de caracteres, e esta segunda parte aqui seria a contagem dos caracteres que eu teria que fazer manualmente, não vou fazer mais manualmente. Quem vai fazer agora é o localizar. Bateu Enter. Tá lá, ó. Contou o número de caracteres e trouxe para mim a palavra Google conforme a instrução que eu passei para ele, ó. Vai contar da esquerda para a direita conforme o número de caracteres. Quantos caracteres tem? Ele vai contar aqui
que vai ser 6 caracteres, e vai trazer a palavra Google para mim. Mesma situação, não posso copiar para baixo, porque isso aqui está sendo exclusivamente para essa célula aqui, que é onde tem nossa palavrinha Google aqui. Então, eu vou fazer as demais naquela circunstância de olhar para o meu texto e saber aí se existe textos iguais em todas as células. Como nós vimos aqui em cima já, nós temos o nosso amigo tracinho aqui. Esse amigo tracinho vai fazer com que eu faça uma única fórmula para todas as linhas. Igual esquerda, igual esquerda, o texto desejado, ponto e vírgula. Quantos caracteres tem São Paulo? Sei lá. Localizar. Localizar o tracinho, que está na célula A19, a partir da posição 1. Eu não quero que traga o tracinho. Então eu vou aqui subtrair um caractere e vou fechar o esquerda. Bateu Enter. Prontinho, ó. Trouxe São Paulo. Como todos os demais textos têm o tal tracinho, ele consegue fazer essa execução aí para mim, ó. Pontinho de preenchimento, copiei para baixo, tá aí, ó. Todos os textos aí separados bonitinho, conforme a minha necessidade, tá? Sempre pensando que isso aqui veio de algum banco de dados. Esse banco de dados deu uma bagunçada generalizada aí no meu texto, e o meu chefe chegou para mim e falou: Marcelo, separa esse cara, bonitão. De um lado eu quero que fique só os estados, de outro lado eu quero que fique só os telefones. Tá aqui, separado aí, todos os estados para vocês. Tudo bem? E a última função de texto aqui é o EXT-texto. Temos o direita, temos o esquerda, temos o EXT-texto. O EXT-texto é de extrair o texto. Eu tenho aqui, ó, 3 palavras. Relógio, texturizado, silicone. De uma célula eu preciso separar o relógio, na outra célula eu preciso separar o texturizado e na outra célula eu preciso separar o silicone. Meu chefe chegou para mim e falou: preciso dessas 3 informações separadas, preciso que isso esteja totalmente separado aí. Então vamos lá. O esquerda eu sei fazer. Igual esquerda. Vou repetir que fica sempre de exemplo para vocês. Esquerda, esse texto, ponto e vírgula. Quantos caracteres tem relógio? Sei lá. Localizar. 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 Vou localizar o espaço. Tá? Vou localizar o espaço. Está no final da minha palavra relógio. Localizo o espaço, que está na célula A26, a partir da posição 1. Menos 1, que eu não quero que exiba espaço. Fechei e Enter. Relógio. O texto de baixo é igual? É. Então, só copio aqui, ó. Arrastei aqui para baixo. Então, aqui, função esquerda, localizar. Já tínhamos visto aqui em cima, que só vai uma repetição aí. Tá legal? Vou deixar ela ativada aqui. Uma aspa simples aqui no comecinho. E a função esquerda aí, para vocês visualizarem ela. Função direita, também sei fazer. Igual direita. Este texto, ponto e vírgula. Quantos caracteres? 2, 4, 6, 8 caracteres. Então aqui eu vou separar o silicone. Também a mesma informação para baixo. Arrasto aqui para baixo. Ficou as 2 células aí. EXT-texto agora. Eu vou fazer de 2 modos, tá? Eu vou usar o EXT-texto só ele e o EXT-texto usando o localizar. Vou abrir a minha célula aqui um pouquinho. Prontinho. Igual EXT-texto. Texto, esse cara aqui. Ponto e vírgula. Ele pede para vocês agora iniciar em. Esse iniciar em seria o número de caracteres da primeira palavra até a palavra desejada. Tá?
Então, seria o número de caracteres daqui da letra R até a letra T. Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres até a letra T. 9 caracteres. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tem a palavra texturizado? 2, 4, 6, 8, 10, 12 caracteres. Fechei. E Enter. Tinha. Voilá. Separei um texto que está no meio de uma palavra para mim. Tá? Então, repetindo, ó. Extraia do texto. Ext texto. Extraia do texto. Que está na célula A26. Contando os 9 primeiros caracteres. E depois você conta 12 caracteres, que é o texto que eu desejo extrair. Tá? Então, ext texto. Texto desejado. Esse número 9 é o número de caracteres que eu tenho da célula da palavra inicial até o início da palavra que eu quero. Da letra R até a letra T são 9 caracteres. E 12 seria o número de caracteres da palavra desejada. 12 caracteres. Bateu o Enter. Ele traz aí a palavra texturizada. Novamente, existe esse problema aí de a gente ficar contando o caractere. Eu não vou querer contar caractere. Quem faz essa contagem de caractere para mim é o localizar. E eu tendo esse resultado, eu vou fazer junto com ele. Ó. Ext texto. Qual texto? A27. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tem? Não sei. Localiza. Localizar. O que eu vou localizar? Eu vou localizar a letra T, ó, que é a primeira letra, a primeira palavrinha aqui, a primeira letra da palavra que eu quero. Então, localiza a letra T, que está na célula A27, a partir da posição 1. Quando você achar a letra T, exibe 12 caracteres. Bateu Enter. Prontinho. Palavra texturizado trazido aí. Agora, utilizando o caractere, usando a função de localizar para fazer a contagem de texto para mim. Alguma pergunta? Por favor. Tudo tranquilo? Posso seguir? Então, vamos lá. Seguindo a ordem aí. Aqui é só mais um exercício para a gente ter o controle aqui da função esquerda. Eu vou abrir aqui o espaço entre as células aqui. Então é só mais um exercício. Esquerda, 3 caracteres. Igual esquerda da palavra desejada, ponto e vírgula 3. 3 caracteres do meu texto desejado. Bateu Enter. Prontinho. 3 caracteres à esquerda. Da esquerda para a direita, 3 caracteres. Fez a primeira. Pontinho de auto-preenchimento, 2 cliques nele. Ele vai jogar todas as informações aí. E o direita 5. Igual, direita 5. Esse texto desejado, ponto e vírgula 5. Tá aí. 5 caracteres separados. Também alcinha de auto-preenchimento. 2 cliques. Jogou todas as informações aí. 5 caracteres à direita. Esquerda, direita, direita, esquerda. Próximo exercício aí. Exibir apenas a palavra LPI 101. Utilizando Ext-texto. Somente Ext-texto. Ext-texto. O texto desejado, ponto e vírgula. Eu quero separar apenas a palavra LPI 101. Então, vamos lá. O iniciar em... Quantos caracteres tem da letra L até a letra L? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Ponto e vírgula.
3, 6 caracteres. Então eu quero contar esse número 7 só para lembrar, é do palavra inicial até a palavra que eu quero. E o número 6 é o número de caracteres que tem a palavra desejada. Pontinho. LPI 101. Sempre vou deixar a fórmula aqui. Sempre para deixar a fórmula. Aspas no início, uma aspa simples, uma apóstrofa. Cliquei Enter aí, ficou a fórmula aí. Ext texto localizar. Eu preciso separar a segunda fileira. Exibir apenas a segunda fileira. Então, vou lá. Igual ext texto. Desculpa. O texto que eu quero. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tem do início até o número 1? Faço nem ideia. Então, localizar. Localizar. Vou localizar, ó. Se a gente perceber, tem um tal tracinho de novo, ó. Tem um tracinho. Localizar o tracinho. Que está na célula A5. A partir da posição 1. Quando eu localizar o tracinho, eu não quero exibir o tracinho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Ele vai localizar. Localiza, 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 localiza. Achei o tracinho. Quando eu achar o tracinho, somo mais um caractere. Ponto e vírgula. Quantos caracteres tem? 1, 2, 3, 4. 4 caracteres. Prontinho. Então, extraia do texto da A5, localizando o tracinho. Localiza, localiza, localiza. Achei o tracinho. Quando eu achar o tracinho, eu somo um caractere. E depois exibo os 4. Olha lá. Prontinho. 1, 2, 3, 4. Como está sendo feito tudo por célula, tudo por contagem correta aí dos nossos tracinhos. Todos os textos abaixo têm o tal tracinho. Joguei para baixo. Tá aí. Todas as informações bem corretas aí pra gente. E o último aqui da minha lista. Quero separar só o código, quero separar só o texto. Olha só. Minha base de dados que eu tinha trouxe todas as informações aglomeradas. O código da cidade, o código da capital, o país, tá tudo bagunçado aí. Meu chefe lindo e maravilhoso, ó, Marcelo, separa, bonitão, separa que eu não posso trabalhar essas informações todas agrupadas. Quero aqui só código, quero aqui só texto, e aí se vira nos 30. Igual esquerda, nossa amiga função esquerda, que eu preciso contar da esquerda para a direita. O detalhe é, cada célula, se vocês observarem, cada célula tem um número de caractere diferente. Essa tem 2, essa tem 2, essa tem 6, essa tem 1, essa tem 3, essa tem 8. Então eu tenho que achar uma fórmula de fazer uma única fórmula, uma única função aí, para dar tudo certo na minha vida. Senão eu vou ter que fazer célula por célula, e haja cidade, haja país para mim ficar fazendo isso célula por célula. Texto, ponto e vírgula. Comum em todas as palavras, olha lá que legal, ó. Tem o meu amigo tracinho que vai salvar a minha vida. Então, localizar o tracinho que está na célula A13. Conta a partir da posição 1. Beleza. Então, ele vai lá, ó. Localiza o tracinho. Localiza, 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 localiza. Achei o traço. Eu quero que ele seja exibido? Não. Menos um caractere. Que, na verdade, eu quero que seja exibido daqui até aqui. Na verdade, eu mandei localizar ele, mas no final eu mando subtrair. Fechei o esquerda. Prontinho. Só o código desejado. Como eu fiz isso por uma referência de todos os textos que era o tracinho, fiz o primeiro, joguei para baixo e voa lá. Todos os códigos, não importa o número de caracteres que seja, ele vai trazer para mim automaticamente todos os caracteres. Seja ele 4, seja ele 1, seja ele 8, seja ele 3, 2 e assim por diante. Tá? Então, conforme a montagem da nossa fórmula, eu consigo fazer esta estruturação para que uma única fórmula seja feita para todas as células, não importa o número de linhas que eu tenho. Eu tenho aí bastante linhas digitadas e ele consegue fazer esse tipo de processo, tá?
Para o texto, mesma coisa. Olha lá, ó. Igual. Preciso trazer o quê? Do tracinho para frente. Não importa o número de caracteres. Então, aqui eu tenho 16 caracteres, 14 caracteres, 12 caracteres, não sei. Exit texto. Extraia do texto. Extraia do texto esse texto. Ponto e vírgula. Qual o número inicial? Daqui para cá, sei lá. Cada caractere, cada célula, um número diferente. Eu vou mandar o meu amigo localizar novamente. Localiza o tracinho que está na célula A13 a partir da posição 1. Prontinho. Como eu quero trazer do tracinho para frente, tá? Como eu quero trazer do tracinho para frente, eu vou somar mais um aqui, ó. Soma mais um. É assim, né, ó. Localiza o tracinho. Localiza, localiza, localiza. Achei o tracinho. Quando você achar o tracinho, você soma mais um caractere. Ponto e vírgula. Quantos caracteres daqui para frente? Não sei. Porque aqui tem 12 caracteres, aqui tem 6 caracteres, aqui tem 7 caracteres, aqui não sei. Então eu vou colocar um número razoável para ele já trazer todas as células para mim. Eu vou colocar aqui 100 caracteres à frente do tracinho. Tá? Então localiza o tracinho. Quando você achar o tracinho, soma um caractere. Daqui para frente, traz 100 caracteres aí para mim. Fechou parênteses e Enter. Prontinho. Contou o tracinho, somou mais um e trouxe 100 caracteres à frente. Como eu não sei quantos caracteres tem em cada texto, por isso que a gente coloca um número alto aqui, ó, de 100 caracteres. Tá? A gente coloca um número alto aqui e sabe que vai dar para todos os textos que eu tenho nas minhas células. Fiz o primeiro. Célula alça de preenchimento. 2 cliques nela. Prontinho. Não importa aí para mim o número de caracteres que eu tenho em cada palavra, que ele vai trazer aí todos os textos, não importa o número de caracteres, seja ele 12, 14, dos 100, 200 não, porque não pode, que a gente não colocou, mas 100 até 100 caracteres ele vai fazer essa contagem, tá? Pessoal, perguntas? Nenhuma dúvida? Então vamos lá. Próxima função, função C. É uma função lógica que existe dentro do Excel. Função C realiza testes lógicos em uma ou mais células da sua planilha, tá? Da sua planilha você vai conseguir realizar testes lógicos, fazer comparações, fazer estruturas lógicas. Você vai programar uma célula para estar te trazendo aí determinadas informações. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, o nosso teste lógico se compara aí, ó. A estrutura da função, né? A estrutura da função é essa. C, o teste que você vai realizar. Em cima desse teste, você vai ter uma pergunta, uma resposta verdadeira a esse teste lógico. E você vai ter uma resposta falsa a esse teste lógico, tá? Você monta o teste lógico, opção verdadeira a esse teste lógico, opção falsa a esse teste lógico, tá? C, teste lógico, opção verdadeira, opção falsa. Teste lógico pode ser a estrutura que você quiser montar, seja ela com as células e com os nossos operadores lógicos. Operadores de comparação é esse cara que vai vir junto ao meu teste lógico. Igual, diferente, maior, maior igual, menor e menor igual. Sempre estruturado aí com células, tá? Com células, com valores, com textos, e assim a necessidade que nós termos aqui para montar no nosso teste lógico, tá? Teste lógico que a gente monta no nosso dia a dia, sempre.
Se estiver chovendo, ó, tem um C na frente. Se estiver chovendo, valor verdadeiro, leva guarda-chuva. Valor falso, leva guarda-chuva do mesmo jeito, porque você nunca sabe o que acontece nesse mundo, né? Então são sempre as duas estruturas aí que nós podemos ter. Uma opção verdadeira ao meu teste lógico e uma opção falsa ao teste lógico. Como eu disse, nós montamos as estruturas sempre conforme nossa necessidade. Se eu ganhar na Mega Sena, semana que vem é outro professor. Caso contrário, vocês vão ter que me aturar. Então a gente vai montando testes lógicos aí, conforme as nossas necessidades, conforme as nossos critérios, tá? Ou conforme uma estrutura que passarem para a gente. Seu gerente, coordenador, diretor, falou para você montar uma estrutura aqui, você tem que montar a estrutura conforme ele necessitou, verdadeiro e falso seriam as suas respostas, tá ok? Aqui do ladinho, eu tenho já um exemplo aqui para a gente, ó. Se os produtos, caracterizei aqui os produtos de A a G, uns valores para esses nossos produtos, e aí eu vou estipular um desconto. Meu diretor de vendas, meu diretor de marketing, falou, vamos dar um desconto para essa galera aqui, que gastar determinados valores. O critério, a imposição que ele colocou foi a seguinte, ó. Se os meus produtos tiverem um valor menor ou igual a 400, será aplicado 10% de desconto sobre o valor. Foi uma estrutura que ele montou para mim. Ó, Marcelo, se o valor tiver menor que 400, a gente dá 10% de desconto para essa galera. Se o valor tiver maior que 400, a gente aplica um valor de 20% de desconto. Ou seja, quem gastar mais, tem mais desconto. Quem gastar menos, tem menos desconto. Só que essa estrutura agora, esse texto aqui agora, nós temos que colocar ele dentro de uma função C. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses. Ele pede aqui, ó, a expressão lógica, o teste lógico, a sua condição. Podemos falar também que é a nossa pergunta. Se o valor, sempre estruturado por células, se o valor menor ou igual a 400. Quem estipulou isso, Marcelo? Foi meu gerente, está aqui embaixo. Se o meu valor menor ou igual a 400. Ele que estipulou isso para mim. Ponto e vírgula. Qual que é o valor verdadeiro? O valor com desconto de 10%. Caso contrário, o meu valor com desconto de 20%. Sempre lembrando aí que a parte de porcentagem, nós declaramos sempre a parte de multiplicação, tá? Então, valor que multiplica 10% para tudo que for menor ou igual a 400. Se essa pergunta, se essa condição for verdadeira, faz esse cálculo. Se esta pergunta, esta condição, esse teste lógico for falso, faz a segunda opção. Fechei parênteses e entra. Prontinho. Só vou centralizar aqui, para ficar bonitinho. Olha lá, ó. É maior que 400. Então ele aplicou 20% em cima desse valor. Olha o de baixo. Vou copiar uma vez só. É menor que 400. Então ele aplicou 10%. Então 10% de 237, 23,70. Tá ok? Então a função C realiza testes lógicos. Esses testes lógicos, você vai ter uma opção verdadeira ao teste lógico, uma opção falsa ao seu teste lógico. Tá ok? Vou partir dessa aqui, vou copiar para baixo. Prontinho. Todos os testes lógicos aí aplicados em suas células, tá? Tudo que for maior que 400, menor que 400, ele aplica 10%. Tudo que for maior que 400, ele aplica 20%. Vou fazer o cálculo final aqui. O valor total vai ser o valor menos o desconto. Valor menos o desconto. Tá aí. Prontinho. Planilha criada. O produto, o valor, o desconto que vai ser aplicado e o valor final aí com o seu desconto.
Seguindo na função C. Se tiver alguma dúvida, por favor, gritem aí, me chamem que a gente explica novamente, tá? Um exemplo aqui de um Ibope que a gente pode ter aí. O Ibope é o seguinte, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês melhorarem a tela de vocês. Uma visualização. Então ele fala o seguinte para mim lá embaixo, ó. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver o texto todo. Se a média do mês for menor que 20 pontos, será exibida uma mensagem crítica, caso contrário, uma mensagem satisfatória. Percebam o seguinte, ó. No nosso primeiro exemplo, desculpa aqui, eu cliquei errado aqui. No nosso primeiro exemplo, nós utilizamos o C fazendo fórmulas, tá? Fazendo fórmulas. Só lançar a fórmula e automaticamente aquilo que está sendo pedido vai ser realizado, tá? Esse segundo exemplo, ele está pedindo para exibir textos. Exibe a mensagem crítico, caso contrário, mensagem satisfatória. Então, como que a gente vai lançar isso aqui, ó? Eu preciso colocar para cá um pouquinho, só para vocês. Preciso só da média aqui. Então, vamos lá. Igual C, abre parênteses. Ele falou o seguinte, ó, se for menor que 20 pontos, então se a média menor que 20. Esse é o meu teste lógico, tá? Minha pergunta, meu teste lógico, a minha condição. Se o valor menor que 20 pontos, tem que exibir a mensagem crítico. Tudo que for mensagem, tudo que for texto, sempre entre aspas. Se o valor menor que 20, abre aspas, crítico. Fecha aspas. Caso contrário, abre aspas, satisfatório. Fechei aspas, fechei parênteses. Então, diferentemente do outro exercício, onde nós tínhamos aí as fórmulas a serem executadas, nesse exercício nós tratamos aí de exibir textos. Vou dar mensagem ao usuário. Se o valor menor que 20, crítico. Caso contrário, satisfatório. Opção verdadeira ao teste lógico, opção falsa ao teste lógico. Bateu Enter. Então, vai lá. Menor que 20, crítico. O segundo também vai ser crítico. Olha lá. Crítico. O terceiro não é menor que 20. Então, ativa automaticamente a opção falsa. Satisfatório. Ok? Então, C, o valor menor que 20. Crítico, que é a resposta verdadeira ao meu teste lógico. E a resposta falsa ao meu teste lógico. Tá? Bateu Enter. Vou copiar todas agora aqui. Então, vou ter todos os resultados aí. Críticos e satisfatório, conforme a média do mês. Tá ok? Lembrando que isso pode ser um exemplo que você use aí de várias formas, de várias maneiras, tá? A única coisa que eu quero salientar bem é que sempre que nós formos exibir textos, esses textos têm que estar entre aspas. Não pode esquecer disso, tá? Mesmo que você faça até uma comparação com o texto, esse texto aqui, que você for exibir aqui, tem que estar com aspas, tá ok? Próximo exercício, deixa eu só pular um pouquinho aqui. E agora nós vamos fazer os dois exemplos, com texto e com fórmulas. Então vamos lá. Ó. Tenho o meu produto, tenho as quantidades compradas ou vendidas e os valores desses produtos. O meu critério de trabalho agora vai ser o seguinte, ó. Se o campo quantidade estiver vazio,
tem que passar uma mensagem. Se estiver preenchido, execute apenas o cálculo, tá? Então a gente vai dar as duas oportunidades aí para que o usuário visualize essa situação. Vamos lá. Igual C, abre parênteses. Se a quantidade estiver no teste lógico, se a célula igual a vazio, abre e fecha aspas. Esse é o jeito que eu comparo uma célula vazia. Eu não posso comparar vazio dessa maneira, ó. B3 igual a 0. 0 é um valor digitado, 0 é um valor acreditado aí como um caractere digitado na célula. Então ele não vai fazer essa comparação como vazio. Vazio, abre e fecha aspas. Abre aspas, que nós vamos colocar um texto aí, ó. Informe a quantidade. Então isso é um alerta para o usuário, vai servir como alerta para o usuário para exibir a quantidade. Caso contrário, faça o cálculo. Quantidade vezes o preço. Quantidade vezes o preço. Então nós temos os dois exemplos aí, ó, numa única fórmula. A exibição de textos ou faz a fórmula. Fechei parênteses e enter. Tá lá. Copiei para baixo. Prontinho. Tá vazio? Informe a quantidade. Tem valor? Faz o cálculo. Se eu tirar o valor daqui, informe a quantidade. Se eu inserir o valor aqui, ele faz o cálculo. Tudo bem? Bate sempre nos critérios. Verdadeiro ou falso. Conforme a minha condição que eu estipulei, conforme o meu teste lógico, minha expressão lógica, minha condição, minha pergunta, B3 está vazio? Está. Informe a quantidade. B3 está vazio? Então, calcula esse cara aqui para mim. Tá ok? Tá. Lembrando, ó, só para fazer o teste de novo para vocês, dei um delete. Ele faz a opção de informar a quantidade, porque está vazio. E aqui eu vou preencher. Não é valor vazio, ó. Vou colocar 0 aqui, ó. 0. Ele executa lá, ó. 523 vezes 0 é 0. Tá? Então, 0 não é célula vazia. Célula preenchida. Célula vazia, vazia mesmo, sem preenchimento, sem nada aqui dentro. Tá ok? Vou botar um valorzinho aqui. Só para ele calcular lá para. Tranquilos? Perguntas? Dúvidas? Então, pessoal, vou seguir aqui. Nosso amigo agora, ser composto. Ser composto por quê, pessoal? Nós temos uma estrutura anterior, que foi o nosso C básico, né? O C básico aqui. Por que eu chamo de C básico? Porque é uma estrutura simples. É um teste lógico, uma opção verdadeira e uma opção falsa. Pode acontecer de nós termos aí de 2 ou mais respostas, tá? Todos os exemplos que nós vimos anteriormente, nós tínhamos apenas 2 respostas. Uma resposta verdadeira ao teste lógico e uma resposta falsa ao teste lógico, tá? Essa estrutura pode diferenciar se eu tiver mais respostas. Aí
tendo mais respostas, tendo uma estrutura de mais respostas, a gente vai trabalhar com o cara que a gente chama de C composto. Vocês por aí podem ouvir C composto, C com C, C aninhado, tá? São todas as estruturas que vocês podem, são todos os métodos que vocês podem ouvir aí no mercado, tá? C composto, C com C e C alinhado. Na verdade, o que vai acontecer? Você vai aumentar o nível de respostas. Você vai... Oi, Marcelo. Oi. Eu acho que o Gustavo está com uma pergunta aí no chat. Deixa eu voltar lá. Faz favor, obrigado. De nada. Dá sim, Gustavo. Existe as possibilidades aí de nós inserirmos um ou até mesmo um e, tá? Só que isso a gente vê no módulo 2, tá? Essa função C com e, que a gente chama, né? C com e e C com ou, nós vemos aí no módulo 2, que seria o nosso avançado, tá legal? Então, dá para fazer sim com C com ou até mesmo com C com e a gente consegue ter essa estrutura aí. Mas isso a gente vê lá no módulo 2, que isso é a partir da semana que vem, tá legal? Então, função C com e C com ou são dois outros critérios que podem ser utilizados, mas isso a gente vê no módulo 2, tá ok? Espero ter respondido aí corretamente para você. Então, voltando aqui, nós temos a estrutura, então, do nosso C composto. O que vem ser essa estrutura? Você vai aumentar o nível de perguntas. Você vai aumentar o nível de testes lógicos aí para vocês, tá? C, teste verdadeiro. Então, primeiro teste lógico, a opção verdadeira é esse teste. Se não for esse teste, abre um segundo C, faz um novo teste e uma outra resposta verdadeira. Se isso aqui ainda não estiver satisfazendo, se isso aqui ainda não for verdade, faz o terceiro, faz o quarto teste lógico. Então percebam aqui que eu abri 1, 2, 3, 4 Cs para determinadas respostas verdadeiras que eu poderia ter. No último C que eu abrir, então eu vou fazer o C, o teste lógico. Como esse é o último teste, aí eu coloco uma opção verdadeira a esse teste e uma opção falsa para todos os outros testes que você criou. Então, C, teste verdadeiro, C, teste verdadeiro, teste verdadeiro, teste verdadeiro. Se nenhum desses testes forem verdadeiros, se nenhum deles satisfez as suas perguntas, falso para todos eles. E percebam aqui, ó, eu fecho todos os parênteses aqui no final. Até faltou um aqui, ó. Fecho todos os parênteses no final. Podem perceber que em nenhum momento eu fechei algum parênteses, tá? Todos os testes vão sendo abertos automaticamente e aí no final você fecha todos os seus testes, todos os seus parênteses para cada C que você abriu, tá? Então, C composto ou C com C ou C alinhado. Possibilita ao usuário aumentar o nível de critérios, o nível de pergunta de teste lógico. Vamos ao nosso exemplo lá em cima. Tem um boletim escolar aqui. Tá? Preenchido aqui bonitinho para vocês. Um boletim escolar. Esse boletim escolar é preenchido de uma forma bem rápida. Tá? Como você quer valores que não são muito criteriosos, como a gente está trabalhando aqui só como exemplo, eu posso usar uma funçãozinha aqui, ó. Isso serve para todo mundo aí que for trabalhar com valores aleatórios, tá? Preciso preencher esses caras aqui, então eu vou lá, ó. Deixa eu apagar aqui a minha média. Então eu preciso preencher esses valores. Não são valores muito atribuídos, então eu vou fazer isso, ó. Igual aleatório entre o menor valor de um boletim é 0, ponto e vírgula, o valor mais alto de um boletim é 10, fechei parênteses e enter. Pronto, ele já estipulou um valor aleatório, né? Não é um valor fixado, não é um valor que eu tenha necessidade de trabalhar com ele
com certeza, né? Então é um valor aleatório que eu tenho. Posso copiar isso para o lado e posso copiar isso para baixo. Pronto, ó. Ele preenche aí para mim automaticamente o meu boletim. Toda vez que eu apertar o F2, por exemplo, e dar Enter, os valores são alterados, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses caras aí. Vou vir fazer a média. Igual média dessa primeira linha. Prontinho. Ó, alterou os valores, tá vendo? E tá com a função aí aleatório Enter. Vou copiar para baixo. Prontinho. Mudou os valores de novo. Marcelo, eu quero que pare de mudar o valor. Não aguento mais mudar o valor. A gente faz o seguinte, galera, ó. Seleciona. Dá um Ctrl C. Tá? Dá um Ctrl C. E com a própria célula selecionada, nós fazemos isso, ó. Editar. Colar especial. Somente os valores. Menu editar. Colar especial. Somente os valores. Pronto. Ele vai tirar as fórmulas da minha célula. Podem olhar aqui em cima, ó. Bem aqui em cima na minha barra de fórmulas. Esse FX aqui, essa barrinha em branco aqui é a minha barra de fórmulas. No FX não tem mais fórmula, ó. No FX apenas agora tem o valor digitado. Então não vai acontecer mais. Caso eu faça alguma fórmula aqui, aqui apareceu a fórmula, porque eu cliquei na célula, tá vendo? Ó? Tá a função média aí. Se eu clicar aqui, não tem mais a função aleatório entre, ó. Tem apenas o valor que o aleatório entre encontrou, tá? Então essa é uma estrutura aí que eu posso estar mudando aí com colar especial, só valores. Vou vir para o meu resultado, e o nosso resultado tem um critério diferente do nosso C anterior. Ele quer 3 respostas. Sendo 3 respostas, eu tenho aí o reprovado, para valores menor ou igual a 3. Eu tenho o de recuperação, para valores menor que 6. E se não for este critério, eu vou ter o valor falso para eles, que é o meu aprovado. Tá? A função C composto, pessoal, tem que ser montada de uma forma estruturada, tem que ter uma lógica de determinados erros, errada. Tá legal? Então vou abrir um pouquinho a minha célula aqui, para tentar colocar toda a função de uma única vez para vocês compararem aí. Igual C, abre parênteses. Teste lógico. Se a média menor ou igual a 3, ponto e vírgula, abre aspas, reprovado. Ponto e vírgula. Não acabou aí. Tem um segundo lá, ó. Se a média é menor que 6. Então vamos lá. Se, novamente, ó, não fecha parênteses, só segue a sequência lógica aí. Se, abre parênteses, se a minha média menor que 6. Então ele vai lá, bate na primeira informação. É menor que 3? Não. Bate na segunda. É menor que 6? Se for menor que 6, ponto e vírgula, abre aspas, recuperação. Caso contrário, não for essa primeira, se não for esta segunda, vai ser o caso falso, que é aprovado. Fecha um C, fecha o segundo C. Bateu Enter. Então ele vai lá. Como eu disse, ele vai fazendo o teste lógico. Ó. Se a minha célula menor que 3, ela é menor que 3? Ela é menor que 3? Não. Passa para a segunda. Se a minha célula é menor que 6, é menor que 6? É. Ele está de recuperação. Tá aí, ó, de recuperação. Tá? Vou copiar para baixo aqui todas as informações. Ctrl C, ou vai lá no pontinho, né? Ctrl V. Prontinho. Vou mudar os valores aqui, só para a gente ter outros resultados ali. Vou colocar esse cara aqui 1 também, e vou colocar esse cara 2. Pronto, ó, tem o meu amigo reprovado. Vou mudar um aqui para aprovar esse cara aqui. Esse cara é bom de física. 9, 9 e 9. Pronto, só para a gente ter aqui outros resultados.
Então tá lá, ó, menor que 3, não. Menor que 6, é recuperação. Olha esse aqui, ó. Vamos dar um exemplo desse aqui, ó. Olha lá. Minha média é 7,25, então ele vai fazer a comparação. É menor que 3? Não. Passa para o segundo. É menor que 6? Não. Caso contrário, aprovado. Tá? Então, a única coisa aí que eu peço para vocês é sempre se preocuparem aí com a estrutura de montagem. E essa estrutura montada errada, se você não tiver uma lógica correta, você pode trazer os resultados errados, tá ok? E eu vou mostrar isso para vocês, ó. Só reduzir aqui. E vou montar aqui de qualquer jeito. Não estou com muita paciência de pensar, então vou montar aqui de qualquer jeito. Igual C, abre parênteses. Se essa célula igual C, abre parênteses. Se essa célula menor que 6, ponto e vírgula, abre aspas, vou colocar só um REC aqui para ser mais rápido, só para dar um exemplo, tá? Ponto e vírgula C, abre parênteses. Se esse cara menor que 3, ponto e vírgula, menor ou igual, né? Menor ou igual a 3, ponto e vírgula, reprovado, REC de recuperação, REP de reprovado e caso contrário, aprovado. Aprovado. Fechei, fechei, fechei. Olha só. Olha o que vai acontecer. Vou copiar para baixo. Olha só. Os meus amigos reprovados aqui, ó, ele ficou de recuperação. Eu vou forçar mais um reprovado aqui para vocês verem um exemplo, tá? Vou colocar aqui 1, 1, 1 e 1. Pronto, mais um reprovado, quando eu montei a estrutura correta. Como eu montei essa aqui de qualquer jeito, olha só, trouxe resultados errados, e isso pode prejudicar minha planilha, tá? Ó, recuperação, ok. Outro recuperação. Pô, mas esse cara estava reprovado, por que está de recuperação agora? Eu montei a estrutura errada, ó. Ele vai bater, ó, F5, que é a minha média. É menor que 6? É. Tá vendo aqui, ó? É menor que 6. Ele vai dar recuperação. Ele não consegue chegar nessa segunda estrutura, porque a primeira foi verdadeira. E a primeira sendo verdadeira, ele está de recuperação. Por que aconteceu isso? Montei de qualquer jeito, sem lógica, sem pensar antes de tratar aqui essa situação. Tá? Então, C com C tem que ter uma estrutura lógica de montagem. E se você não alcançar essa estrutura lógica, você acaba montando a sua função C errada e automaticamente os seus resultados vão estar errados aí, tá? Então, esse é o cuidado que a gente fala aí para vocês terem na hora de montar um C composto, um C com C, um C alinhado, tá ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? E aí eu vou seguir aí para a parte final aí do nosso módulo 1, tá ok? Vou seguir para a parte final do nosso módulo 1 aí. Então, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou seguir em frente aí, tá legal? A última parte do nosso módulo é a parte de validação de dados. Tá? A nossa parte é de validação de dados. Eu tenho duas estruturas aí de validação de dados. Eu posso fazer com que esses campos sejam validados para aceitar apenas determinados valores, tá? Então eu posso travar esses campos aqui para que aceite determinados valores. Isto é uma validação de dados. Utilizamos sempre aí quando outras pessoas trabalham com a minha planilha. Eu posso ter essa preocupação de dados que serão digitados, dados que estão sendo colocados na minha planilha. Seleciono esta área, guia dados, menu dados, validação de dados. Então, o intervalo desejado, tá? Estou na telinha aqui de validação de dados. Primeiro, o intervalo de células.
como eu já selecionei, ele já jogou essa informação para mim. Se caso você não tivesse selecionado esta validação, você pode vir aqui, apagar o que tiver aqui, apaga o que tem aqui e digita novamente. É só você vir na planilha e reestruturar aqui a área selecionada. Ele coloca aqui para você, ó, de B4 a B9. Ok. Qual o critério que eu quero? Quero o critério de números. E aí eu vou estipular, ó. Eu vou estipular aqui. Entre, não está entre, menor que, menor igual, maior igual, maior que, maior igual, igual ou diferente. No nosso caso, está entre. Menor valor é 0 e o maior valor é 10. Prontinho. Vou colocar aqui, ó, como rejeitar a entrada e mostrar texto de ajuda. O texto eu posso colocar ou já pegar a sugestão do próprio validação de dados aqui, ó. Inserir o número de 0 a 10. Se eu não digitar esses valores, ele não aceita. Vou salvar. Aqui, ó. Número 1 ele aceita. Número 90 ele não aceita. Ocorre o erro aí, ó. E ele já dá a resposta para você, ó. Insira o número de 0 a 10. Tá legal? Isso aqui é feito para você, um boletim escolar, né? Pô, tô trabalhando lá na secretaria da escola. Nossa, esse cara aqui eu não vou muito com a cara, não. Vou digitar uma nota -2 para ele. Ele tem que ser reprovado, esse cara aí. Não permite. Ocorreu um erro, insira números entre 0 e 10. Posso também ter a segunda opção. Pô, isso aqui é meu amigo, meu vizinho, ele precisa tirar uma nota boa para passar de ano. Vou colocar um 14 aqui para ele, ó. Pronto, também não vai permitir. Tá legal? Então você validou a sua planilha para aceitar apenas dados válidos, e no nosso caso aqui do nosso boletim escolar, vai de 0 a 10. Tudo bem? Então, essa é a validação. Perceba que quando eu posiciono o mouse aqui também, ele me dá uma respostinha aí, ó. Insira número de 0 a 10. Tudo isso para quê? Para que a pessoa que estiver trabalhando na sua planilha não faça as coisas erradas. E se ela tentar fazer coisas erradas, você tem essa proteção aí de valores protegidos entre 0 e 10, tá? Vou fazer que nem eu fiz aquela hora aqui. Vou mandar aqui um aleatório entre 0 e 10. Vou jogar aqui para o lado. E vou jogar aqui para baixo. Prontinho. Do jeito que está selecionado, tem a fórmula, né? Ó, aleatório entre. Lembra lá para me tirar a fórmula, não ficar mudando valores. Eu vou dar um Ctrl+C nessa área toda. Menu editar. Colar especial. Só valores. Opa, desculpa pessoal, fiz a parte errada ali em cima. Vou selecionar aqui de novo aqui. Pronto, selecionado. Ctrl+C. Editar, colar especial, só valores. Mudou tudo para um só para me contrariar. Vamos lá de novo. Ctrl+C. Agora é só. Deixa eu arrumar, pessoal. Ele está me contrariando aqui. Só para derrubar o professor. Aleatório entre 0 e 10. Pronto. Vou copiar para baixo. E vou copiar para lá. Pronto. Agora sim. Faça a minha média. Igual média desses valores. E também vou vir aqui e copiar para baixo. Prontinho. Então tem aí toda a parte do aleatório entre, né, entre 0 valores, e a parte de validação de dados aqui, que são
vai só permitir dados válidos na área aí que eu delimitar, na área que eu trabalhar. Essa validação não é só números, pode ser textos, pode ser datas, pode ser horas, N exemplos aí para vocês, tá? Aqui do lado eu vou fazer uma outra validação aqui, que é a minha lista de validação. A pessoa que trabalha lá na secretaria pediu para mim, falou assim, olha, eu preciso de todas as matérias numa única área, e eu preciso, quando eu clicar na matéria desejada, mostre para mim a média. Então vamos lá, tem 2 trabalhinhos aí ser feitos. O primeiro trabalhinho é criar uma lista de validação. Ou algumas pessoas por aí falam até que chama-se menu suspenso. Crie um menu suspenso aqui na minha célula. Crie uma lista de validação aqui na minha célula. Então eu vou lá. Aqui é dados. Validação de dados. A célula que eu vou criar. Então ele já está apontando aqui para mim a célula I5. Como eu disse, se eu quiser clicar de novo, ele aponta de novo. Ó, célula I5. Minha lista, o intervalo, tá? Minha lista de intervalo. Vou vir aqui, ó, selecionar o intervalo. Cliquei aqui. E vou lá na planilha agora, ó. Vou lá na planilha, selecionar minha lista de matéria, de matemática até biologia, tá? Então, ele vai criar minha lista de validação de matemática até biologia. Cliquei OK. Vou clicar salvar. E naquela minha célula agora, tem uma setinha, ó. Essa setinha me traz a minha lista de validação. Cliquei na matéria desejada. E aqui, você tem que fazer uma funçãozinha C aqui. Eu vou fazer ela bem rapidinho. Só para a gente ver o resultado. Então aqui tem a função, a lista de validação, tá? Só escolher a matéria desejada. Escolhi aqui matemática, química, história, português. Então eu escolhi português. E aí a gente faz uma função C para que isso dê certinho. Então vamos lá, ó. Então, se eu clicar em português, tem que aparecer a média 5,25. Se eu clicar em matemática, tem que aparecer a média 7,25. Então, eu vou tratar isso. Tem outras funções que pode tratar isso, mas aqui eu vou tratar com a função C, que foi a que a gente viu no nosso curso aí, no nosso módulo, tá legal? C, abre parênteses. Se esta célula igual, aí eu vou vir aqui, ó, na outra célula onde está o português. Se essa célula igual a português, ponto e vírgula, exibe essa média. Tá vendo? Tudo por célula, pessoal. Sem texto, só tratamento de células. Então, se essa célula, que é onde está a minha validação, igual a português, exibe essa média. Vou dar continuidade aqui. Não vou fazer todos, não, senão vocês vão cansar, mas vamos lá. Ó. Se esta célula igual a matemática, vamos colocar lá matemática. Se essa célula é igual a matemática, ponto e vírgula, exibe essa célula. Ponto e vírgula. Se esta célula de novo. Célula aqui da matemática, da matéria. Se essa célula igual, só vou fazer mais isso, tá, pessoal? Para vocês não cansarem aí. Igual a história, ponto e vírgula, exibe a matéria da história. Caso contrário, eu não vou colocar outra matéria, tá? Eu vou colocar como 0. Então, se eu clicar em geografia, química e biologia, tem que apresentar o 0. 0. Fechei um C, outro C, outro C. Bateu Enter. Vamos posicionar aqui. Então tá lá, ó, português, 4,50. Vamos lá? Português, 4,50. Vamos mudar a matéria. Deixa eu diminuir o zoom. E a gente vê isso automático, né? Vamos mudar aqui. Matemática. Ele trouxe lá, 2.
Matemática, média 2. Vamos de novo. História, foi até onde eu fiz, né? História, média 6,5. História, 6,5. Se eu clicar em outra qualquer, tem que aparecer 0. Química, 0. A gente não criou aqui a função. Tá legal? Então, onde está aí parte de validação de dados. Tanto a parte de inserção de dados, proteger os dados que estão sendo inseridos na minha planilha, tanto como a parte de lista de validação e menu suspenso. Tá? Validação de dados na planilha, validação de dados como lista suspensa. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar agora ou cale-se para sempre. Não, pessoal, pode perguntar à vontade, pode tirar as dúvidas caso vocês tenham aí, para que a gente sane todas elas, para que vocês não fiquem com essas dúvidas aí, ok? Estou à disposição de vocês aí para a gente resolver qualquer dúvida e problema que vocês tenham aí nessas 2 horas que nós tivemos aí trabalhando com o módulo 1, tá ok? Parte de módulo 1. Uma coisinha bem rápida. Isso, como nós estamos na parte da nuvem, isso é gravado automaticamente no seu Google Drive, tá? Como eu entrei com a planilha, tudo bonitinho, ele automaticamente faz essa gravação aí para mim no meu Google, tá legal? Então vocês têm essa alteração automática, o salvamento automático, tá? Como também tem a parte de compartilhamento totalmente automático aí para vocês. Você pode compartilhar essa situação, ó. Temos um botãozinho de compartilhar aqui. Você pode compartilhar aí com até 5 pessoas essa sua planilha que você criou, tá ok? Perguntas, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar alguma coisa, se alguém quiser tratar alguma coisa, fiquem à vontade, tá legal? Meu e-mail, vou colocar aqui na tela, ó, meu e-mail, marquecassilva@gmail.com. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem essas planilhas depois, vocês podem solicitar aqui pelo meu e-mail. Eu vou mandar aí com o maior prazer todas as planilhas. Em algumas planilhas nós temos alguns desafios, então se vocês tiverem dúvidas, vocês podem pedir pelo e-mail, pelo meu LinkedIn, ao que vocês quiserem aí, estou a serviço de vocês aí, para que vocês tenham todo o material para vocês até mesmo praticarem aí depois, tá ok? Pode falar, Éder. Qual que é a sua dúvida?
Pessoal, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui. Já respondi por Éder aí a dúvida que ele estava, respondi lá no chat. Se alguém não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou finalizar aqui a minha apresentação. Só tenho muito a agradecer a todos vocês. Como eu disse, estou aí no e-mail, estou no LinkedIn. Vocês podem acessar e pedir as dúvidas que vocês tiverem, caso vocês tenham essas dúvidas. E a gente vai estar sanando todas elas aí por e-mail, ou pelo LinkedIn, ou por onde a gente estiver se comunicando, tá ok? Se inscrevam aí, semana que vem a gente está no módulo 2. A gente tem o módulo 2 aí para estar trabalhando a partir de segunda-feira que vem também, em 2 horas. Ok, Marcelo, obrigada. Obrigado a vocês. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? A gente pode ir encerrando. Código inválido. Não sei, está com problema mesmo. Acho que a gente pode encerrar, então, Marcelo. Muito obrigada aí pela disponibilidade, viu? Obrigado a vocês. Boa semana a todos aí. Para você Obrigado, também. Larissa. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Larissa, podemos reunir a dúvida do pessoal que assistiu. Pode escrever, pode reunir contigo, depois você me encaminha, a gente encaminha para o Marcelo de uma forma única, e a gente vai atendendo todo mundo, tá? Ok. Grande abraço. Bom dia, gente. Abraço, bom dia.